Boa noite. Nós estamos aqui mais uma terça-feira nos celebrando a restauração da Igreja Batista do Bom Retiro. Ainda estamos em época de pandemia, então esse culto estará sendo transmitido, essa palestra será transmitida exclusivamente pela internet. Não estamos tendo encontro na nossa igreja. Mas nós esperamos que, após essa pandemia, você venha estar conosco, venha sentir o nosso abraço, o nosso carinho. A nossa igreja se localiza na Avenida Hugo Simas, 1772, e você será muito bem-vindo aqui. O Celebrando a Restauração é um programa que ele visa tratar traumas, vícios e maus hábitos, e ajudar a você ser aquilo que Deus quer que você seja, a ser restaurado a sua identidade em Cristo. O programa ele é realizado da seguinte maneira: tem 1 hora de palestras, terças-feiras sempre, às 20 horas até às 22 horas. Na primeira hora, você vai ouvir uma palestra, e na segunda hora vai ter os grupos de apoio, onde você vai poder estar falando sobre o que você viu na palestra. Por enquanto, nós estamos com palestras temáticas, nós ainda não estamos nos 12 passos, mas nós cremos que essas palestras temáticas vão abençoar a sua vida. Nessa noite, nós vamos ouvir a irmã Anne Hilling, que é uma psicóloga, doutora, e esperamos que Deus abençoe grandemente a sua vida com essa palestra. Obrigada. Boa noite, igreja. Sejam todos muito bem-vindos a essa ministração aqui. Eu agradeço o privilégio de poder estar falando para vocês sobre o tema que eu vou conversar hoje. E eu quero agradecer ao CR por eu poder estar aqui com vocês essa noite. Meu nome é Annelise, eu sou psicóloga. A minha formação em psicologia tem só 7 anos, mas eu sempre trabalhei com aconselhamento das mulheres na outra igreja que eu congregava, e foi por causa disso que eu busquei a psicologia. E nessa trajetória eu tenho acompanhado muitas pessoas, né, na restauração da sua vida, na restauração das suas histórias, ajudá-las a sarar suas feridas. E eu quero compartilhar com vocês um pouquinho da caminhada que eu tenho no consultório e o que eu vejo quando a gente está acompanhando alguém, que a gente precisa falar para essa pessoa algumas coisas para que ela deixe realmente as coisas do passado. Eu sempre falo uma coisa, que o Senhor sempre tem 2 grandes sonhos para as nossas vidas. O primeiro grande sonho de Deus é que a gente seja salvo. O segundo grande sonho que Deus tem para nós é que nós nos tornemos adultos, que nós cresçamos, que nós possamos atingir a maturidade, né? A estatura do varão perfeito que é Cristo. Quando a gente conhece Jesus, a gente nasce de novo, como está lá no texto, quando Jesus fala que é necessário que a gente nasça de novo. E quando a gente nasce de novo, a gente nasce como um bebê. E, à medida que nós vamos crescendo, a gente precisa ir amadurecendo. E o que eu acompanho muito dentro do consultório, dentro da igreja, dentro dos aconselhamentos, é que muitas vezes a gente se recusa a crescer, e aí a gente vai deixando um rastro de imaturidade nas nossas vidas. Então, eu quero convidar você a orar agora, para que o Senhor realmente esteja abrindo o nosso coração, para que a gente possa entender essa palavra, para que a gente realmente possa crescer em Cristo do jeito que Ele quer, para que a gente possa realmente executar os propósitos de Deus nas nossas vidas. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, eu quero te louvar. Eu quero, Pai, dizer que o Senhor
é maravilhoso por nos dar esse privilégio de escutar a Tua palavra, Senhor. Eu te peço agora, Senhor, que as nossas mentes e os nossos corações estejam completamente conectados em Ti, para que toda a palavra que sair da minha boca, Senhor, seja uma palavra vinda do alto, que penetre no nosso coração, Pai, como faca de 2 gumes, separando tudo que é carne e que é espírito, Senhor. E que o Senhor possa fazer uma verdadeira limpeza nas nossas almas, Senhor, para que depois de hoje, Senhor, a gente possa avançar, Senhor, avançar para aquilo que é o Teu propósito das nossas vidas, Pai. Muito obrigada por esse momento, muito obrigada por cada irmão que está escutando esta palavra. Muito obrigada, Senhor, porque a Tua palavra não volta vazia. O Senhor nos promete isso, Senhor. E eu tenho certeza, Pai, que a palavra que hoje vai ser lançada no coração dos Teus filhos, Senhor, vai frutificar a 30, a 60 e a 100. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. O tema da minha mensagem hoje é crescimento e maturidade. Eu peguei como texto base o texto de 1 Coríntios 13, 11, que diz: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Isso é uma das coisas que muitas vezes nos confunde. Às vezes a gente tem uma forma de atuar no mundo, uma forma de fazer as coisas, que ela é igual desde que a gente é criança. Então, quando a gente fica emburrado, as nossas intrigas, as nossas pequenas discussões, quando a gente começa a perceber, a gente faz isso desde que a gente é criança. Eu não sei se vocês já escutaram coisas do tipo: a minha mãe falou que eu sempre fui assim, eu sempre fiz desse jeito. Então, gente, se vocês escutam isso, está na hora de vocês mudarem. Está na hora de vocês começarem a pensar nesse eu sempre fiz desse jeito. Por quê? Porque quando a gente cresce, a gente acaba com as coisas de menino. A gente deixa as meninices para trás. O que é ser criança? Então, não sei se vocês estão acostumados a lidar com crianças, não sei se vocês têm filhos em casa, mas a criança, ela tem uma característica própria no falar, uma característica própria no sentir, uma característica própria no agir no mundo, né? De escorrer como criança, como está lá no texto. Uma criança, ela pode ser tímida, uma criança, ela pode ser brava, uma criança, ela pode ser manhosa. E é isso que a gente precisa começar a comparar. Hoje, como é que nós estamos? Nós estamos como nós éramos como criança? As nossas atitudes, as nossas palavras, as coisas que nós discutimos, as nossas manias, as nossas repetições, elas são como? Elas estão amarradas aonde? Elas estão amarradas num crescimento, que a cada dia eu vou deixando as coisas de menina, ou ela está amarrada lá no meu passado, em como eu era como criança. Eu lembro que quando eu era criança, eu era extremamente chorona. Ninguém podia falar nada diferente, assim, com um tom diferente, que eu já começava a chorar. Eu tive que aprender a conter muitas vezes esse choro. Eu tive que entender que nem sempre as pessoas estavam me ofendendo. Eu tive que entender que nem sempre as pessoas estavam brigando comigo. Só que isso foi um processo, porque eu me via com 23 anos, as pessoas falavam comigo e eu chorava. Eu precisava falar com as pessoas e eu chorava. Por que eu fazia isso? Porque a minha atitude era uma atitude de criança. A minha atitude era uma atitude de que eu me comportava como a mesma menina de 5 anos. Eu tinha motivos para me comportar assim? Até tinha. Meu pai, ele era maravilhoso, era um pai super legal, mas ele era um pai que ele falava alto.
Ele era um pai que ele se impunha bastante. Eu tinha uma mãe que, quando me acordava, ela falava: acorda, menina, vai logo. Que falava muito alto comigo. Essas coisas me assustavam. Porém, gente, eu tinha 23 anos. Eu não podia mais agir como uma criança de 5. Eu não podia mais pensar que as pessoas estavam querendo me machucar. Eu não podia mais pensar que as pessoas estavam querendo avançar em mim. Então, eu precisei começar a trabalhar isso no meu coração. Ah, mas a minha mãe fez isso para mim, o meu pai fez isso para mim. Tudo bem, gente, os pais às vezes fazem coisas para a gente. Às vezes eles fazem porque eles não sabem. Às vezes eles fazem porque eles acham que é certo. A gente não sabe qual é o motivo dos pais. Mas isso não nos permite não nos permite continuarmos na mesma posição que nós estávamos. Isso só serve para que a gente perdoe os nossos pais e haja de uma maneira diferente. Ai, mas eu morro de medo, eu não sei como vai acontecer. Pois é, todo mundo aqui passa pelas mesmas coisas. Todo mundo tem medo quando testa uma novidade. Todo mundo tem um receio quando testa uma novidade. E a gente também precisa passar por isso, porque a gente tem que confiar em Deus e tentar novas formas de viver. O Evangelho, ele é um convite ao crescimento. Então, lá no final ele fala, né? Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então, eu parei de falar como uma criança, parei de sentir como uma criança, parei de discorrer, parei de agir no mundo como uma criança. Muitas vezes a gente escuta, né, conselhos, às vezes a gente escuta de um amigo que diz assim: olha, é melhor você não fazer isso, isso que você não está fazendo não é legal. E aí a gente, como criança, ao invés de parar e refletir, a gente faz o quê? Ah, você não sabe de nada, você é um chato, você é isso, você é aquilo, mas eu também tenho tantos traumas, tenho tantas feridas, tenho isso, tenho aquilo. Gente, a gente tem um monte de justificativa para fazer besteira. A gente tem um monte de justificativa para continuar criança. Mas cabe a você decidir que essa história está no passado e que a partir de hoje você pode construir algo novo na sua vida. E é preciso que a gente pare com as coisas de menino. Qual é a diferença entre ser menina e criança, né? Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Por que eu trouxe esse texto aqui? Porque o Evangelho nos convida a ter a pureza das crianças. O Evangelho nos convida a crescermos à estatura do varão perfeito que é Cristo, porém termos a pureza das crianças. Então eu quero que vocês vejam lá. Malícia é igual à aptidão de fazer o mal. A gente percebe quando uma pessoa é maliciosa. A gente percebe quando ela está fazendo algo para ter algum ganho. A gente percebe quando ela está fazendo algo para que ela alcance algum benefício. Então, a gente percebe que ela tem uma tendência naquela atitude a fazer o mal. Então, o que ele está pedindo aqui, né? Sede meninos na malícia. O que quer dizer isso? É para a gente ser criança nesse aspecto. Que a gente não pode ter a motivação no nosso coração de fazer o mal. A gente não pode ter a motivação no nosso coração de passar nosso irmão para trás. A gente não pode ter a motivação no nosso coração de fazer coisas para ganho e uso próprio. Nós temos que sempre entender que nós somos uma unidade e que nós crescemos nessa unidade. Por isso que nós somos corpo. Hoje a gente está vivendo uma época onde o Senhor está tentando explicar isso para a gente de volta. Hoje a gente está aqui ministrando para vocês só vão poder assistir isso nas casas de vocês, não vão poder assistir ao vivo, por quê?
Porque o Senhor está falando assim: retornem para suas casas, aprendam a ser um. Não precisa mais essa malícia toda. Não precisa mais você querer ganhar sobre o seu irmão. Por quê? Porque nós somos um. E nós precisamos ter o nosso coração limpo das malícias. O entendimento é a capacidade que nos é dada para tomarmos atitudes. Então, ele fala ali, né? Não sejais meninos no entendimento, né? Sede adultos no entendimento. O que é o entendimento, Senhor? Gente, o entendimento aqui é o discernimento. O entendimento é a sabedoria que o Senhor nos dá para que a gente haja, para que a gente tome decisões, para que a gente tome atitude. Olha a troca da motivação aqui. A gente troca uma motivação egoísta para que as nossas decisões sejam decisões para o bem comum. Então, a gente precisa ser adulto no nosso entendimento, sabendo que as minhas atitudes refletem diretamente na sua vida. Hoje, se eu não passo álcool gel, se eu não lavo as minhas mãos, eu posso passar um vírus para você. Só que eu posso ser irresponsável e dizer assim: eu já peguei esse vírus aí, eu já estou infectada, eu já estou contaminada, então que se dane. Vou lá para a casa da minha mãe, vou lá para a casa da vovozinha, e a vovozinha vai ficar doente e ela vai passar mal. É isso que a gente precisa ter, esse entendimento. Ser adulto no entendimento, por quê? Porque aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos é responsabilidade nossa para abençoar o outro e não para amaldiçoar o outro. É isso que esse versículo quer dizer. Esse versículo é muito atual pelo tempo que nós estamos vivendo hoje. Ser adulto também está lá em Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. A nossa mente tem que estar cheia desse tipo de pensamento. Hoje, nós estamos muito preocupados em como a gente vai ganhar dinheiro, como eu vou pagar minhas contas, o que vai acontecer. Gente, em tempos de confinamento, os nossos valores mudaram de uma semana para outra. Em tempos onde você fica em casa, com a tua família, no recanto da tua casa ali, as coisas mudam muito. Tem famílias que não sabem conviver como famílias. O Senhor me constrangeu outro dia, eu estava vendo um vídeo de uma senhora lá na Itália que estava tocando uma flauta na sacada, e o marido dela saiu de dentro do apartamento e começou a bater nela porque ela estava tocando aquela flauta. E eu fiquei pensando, né? Nossa, o que é isso? Naquele momento o Senhor me constrangeu. Tem pessoas que estão dentro das suas casas e não sabem conviver em família. Neste momento, a gente precisa começar a pensar quais são os valores que estão dentro das nossas casas. Por isso que a nossa mente, ela precisa ser dominada por tudo que há alguma virtude, por tudo que há algum louvor, por tudo que Deus quer para as nossas vidas. Por quê, gente? Porque a nossa mente alimenta o nosso coração e alimenta os nossos sentidos e alimenta as nossas atitudes. Então, ser adulto é pensar em tudo que é verdadeiro, pensar em tudo que é honesto, pensar em tudo que é justo, pensar em tudo que é puro, em tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se tem alguma virtude. É para isso é nisso que a gente deve pensar. Uma coisa que a gente precisa vigiar são os nossos pensamentos, porque quando a gente percebe, quando a gente se toca, a gente já está pensando e divagando coisas que não tem nada a ver com essas questões aqui. Então, encham a mente de vocês de pensamentos, de coisas boas.
Não fiquem enchendo o coração de vocês com notícias ruins. Não fiquem enchendo o coração de vocês com palavras de discórdia. Hoje está um tal de disseminar um contra o outro, um que é de direita, o outro que é esquerda, um que gosta de político tal e outro que não gosta. É um bate-boca. Eu quero perguntar para vocês, existe algum louvor nisso? Existe alguma coisa de honesto nisso? Mudem os pensamentos, vigiem, cuidem. Quando a gente começa a pensar muita bobeira, lembrem-se, nós estamos tendo uma atitude de crianças. Por quê? Porque a criança não tem compromisso com o futuro. A criança não tem compromisso com as coisas que vêm pela frente. A criança pensa no hoje. A criança não pensa se ela vai tomar um sorvete e vai engordar. Ela não pensa se ela vai tomar um copo de álcool e vai se embebedar. Ela quer aquilo e pronto. E ela faz aquilo e pronto. Ela não tem compromisso com a realidade. Por isso que a gente tem que pensar no que nós estamos alimentando a nossa mente. Ser adulto também está lá em 1 Pedro 4, de 7 a 11. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos. O que é ser criterioso? Ser criterioso é saber quais são as escolhas que eu vou tomar. Saber quais são as decisões que eu estou tomando que comprometem ou não o meu futuro. Que comprometem ou não o futuro da minha família. Às vezes a gente é jovem e fala assim, eu estou escolhendo isso para mim, isso tem só a ver com a minha vida, não tem nada a ver com a tua vida. Não, tem tudo a ver com a vida dos outros. Uma filha que engravida impacta a vida de uma família inteira. Um filho que vai para as drogas impacta a vida de uma família inteira. Por isso a gente precisa ser criterioso naquilo que a gente vai escolher. E estejam sempre alertas. Por quê? A gente precisa estar alerta, porque o mundo jaz no maligno. E o mal está sempre aí para nos seduzir. Sempre. Ele sempre tem uma saída rápida, uma saída fácil, uma saída cômoda. Então a gente precisa estar alerta. Dediquem-se à oração, para que o Espírito Santo nos dê discernimento em todos os momentos da nossa vida. Para que o Espírito Santo nos encha da presença dEle e que a gente possa fazer escolhas que sejam, que avancem o reino de Deus, que sejam a escolha do Senhor para aquele momento. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros. Aqui é um ponto muito importante, por quê? Porque ele está pedindo para que a gente deixe o nosso egoísmo de lado. Se eu amo sinceramente o meu marido, eu não vou ter coragem de traí-lo. Se eu amo sinceramente o meu pai e a minha mãe, eu não vou ter coragem de me envolver com drogas. Se eu amo sinceramente os meus filhos, eu vou me tornar uma mulher aonde eu faça algo para que o futuro deles possa progredir. Então, amar sinceramente uns aos outros é algo que faz com que a gente também tenha o compromisso com a realidade. O compromisso de construir algo melhor daqui para frente. Eu sempre penso assim, né? Quando eu pego algo emprestado de alguém, eu sempre procuro entregar melhor do que eu encontrei. Por exemplo, se eu pego um vestido de festa de uma amiga minha e ela me empresta, eu vou devolver para minha amiga ele lavado. Por que que eu vou fazer isso? Porque eu vou receber dela melhor do que ela me deu. Por quê? Porque como eu amo ela, como eu sou grata a ela, tudo que ela me fez, eu vou entregar
melhor do que eu entreguei. A gente precisa entender que nessas pequenas atitudes existe amor. E a gente precisa amar sinceramente para que a nossa atitude seja algo que construa e não destrua. Porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Isso é muito lindo, né? Se a gente amar sinceramente uns aos outros, além da gente construir um futuro juntos, a gente esquece o passado. Então, é daqui para frente. É daqui para o futuro e não daqui para o passado. E isso tem tudo a ver com crescimento, né? Eu deixo para trás as coisas que já foram e avanço para frente para a coroa que Cristo tem para me dar. Já escutaram esse versículo, né? Sejam mutuamente hospitaleiros. O que é ser hospitaleiro? Puxa, o irmão precisa de uma cesta básica, vamos lá dar uma cesta básica. O irmão precisa de uma carona, vamos lá dar uma carona. O irmão precisa precisa ir dormir na minha casa, vamos lá dormir na minha casa. O irmão está passando fome, vamos chamar ele para comer alguma coisa lá na minha casa. Mas como que a gente deve ser hospitaleiro? Sem reclamação. Muitas vezes a gente fala, eu vou lá doar a cesta básica porque a pastora está pedindo. Já está tudo tão difícil, ela ainda está pedindo. Gente, aqui a gente precisa fazer as coisas sem reclamação. Hoje o mundo faz tudo murmurando. Eu escuto pessoas com trabalhos tremendos, mas elas falam assim, que saco, eu não aguento ir lá no meu trabalho e encontrar fulano e ciclana. Que preguiça de ir lá, porque eu já sei qual que é o blá, blá, blá do ciclano. Gente, vamos fazer as coisas sem reclamação. O trabalho que você tem é uma bênção. O trabalho que você tem é o trabalho que o Senhor está dando para você poder frutificar, não só as coisas do reino, mas frutificar a obra das suas mãos para que você possa se alimentar, para que você possa se vestir, para que você possa passear, para que você possa se divertir. Então, para de reclamar. Eu estou lá no meu trabalho, mas eu não curto muito ele, não me valorizam. Gente, você não valoriza o seu trabalho. Você não dá valor para ele. Você acha ele chato. E você quer que o teu chefe te valorize? Então, começa a pensar um pouquinho diferente. A mudar. Lá na minha casa ninguém me valoriza, ninguém diz que eu sou legal, a minha mãe está sempre reclamando, meu pai está sempre reclamando. Você também não valoriza. Você também está sempre reclamando. Você também está sempre dizendo coisas contrárias ao seu pai, à sua mãe. Você está sempre desobedecendo. Então, para de jogar a culpa nos outros. Criança que diz, foi o fulano, não fui eu. Criança, quando você briga com eles, né? Quem foi que fez isso? Sempre um aponta para o outro. Ninguém diz, fui eu. Então, começa a assumir e parar de reclamar. E começa a assumir a tua responsabilidade, que você vai ver que as coisas vão melhorar bastante. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros. Lembrem, o Senhor coloca nas nossas mãos coisas, mas não é só para mim. É para a gente servir uns aos outros. Então, uma das maneiras que a gente tem de exercer os nossos dons e fazer com que eles frutifiquem é servindo uns aos outros. No mundo que nós vivemos hoje, isso aqui, servir uns aos outros, é uma palavra que quase não existe mais. Todo mundo quer ser servido. Todo mundo quer ter um momento ilha de caras. Todo mundo acha que você chega num lugar e você tem que ser servido. Não, gente. A gente chega nos lugares para servir. A gente chega nos locais para servir. A gente vai a uma festa para honrar quem está lá. Apesar do amigo estar dando uma festa para honrar a gente, que a gente é amigo dele, não, a gente está indo lá para honrar aquele amigo que está fazendo uma festa.
E muitas vezes a gente só está indo porque vai ter comes e bebes bons. Ah, vai ser um festão de arromba. Você está esquecendo que você está indo lá para honrar o teu amigo, para dizer que aquele teu amigo é um amigo que você quer ter para sempre. E aí a gente vai se confundindo na vida e não vai tendo discernimento dessas nossas atitudes, e aí a gente não vai construindo situações e circunstâncias, e sim destruindo. E aí a gente precisa tomar bastante cuidado. Então, cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. E aí, olha que legal, né? Se alguém fala, faça-o como transmite a palavra de Deus. E aí eu quero perguntar para vocês hoje, como é que vocês têm falado? Vocês têm falado dessa forma? Como quem transmite a palavra de Deus? Ou vocês têm falado como quem transmite a sua vontade? Como quem transmite as suas ideias? Como quem transmite aquilo que você é somente? A gente precisa falar como quem transmite a palavra de Deus. Tudo que nós fizermos, se não for para demonstrar o Jesus que tem dentro de nós, de nada serve as nossas atitudes. Por isso que a palavra diz que as nossas obras se parecem com trapos de imundícia. Porque quando elas são feitas por nós mesmos, ela não tem nenhum valor. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. Isso é muito importante, gente. Isso é um versículo que a gente precisava ter decorado, colocado nas nossas geladeiras, colocado no espelho de casa, porque a gente precisa entender que isso aqui é um parâmetro para que a gente construa pontes e relacionamentos. Outro versículo que é bem importante na questão do adulto, né? Em ser adulto, 1 Coríntios 10, 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. A criança não tem essa noção e esse olhar de futuro. Quem faz isso para uma criança é um pai ou uma mãe ou um cuidador que diz para ela assim: não põe o dedinho na tomada, senão você vai se machucar e você pode morrer. Não pule da janela, senão você pode se machucar e pode morrer. Isso é coisa de criança. Criança que não pensa e não vê o que pode acontecer lá na frente. E aqui eu acho que é algo que nós adultos fazemos muito. Nós adultos hoje somos muito esses adultos que não vemos, não temos noção, não fazemos projeções do que pode acontecer com a gente lá na frente. Ou se a gente faz, a gente fala assim: ah, não dá nada, depois eu vejo como é que resolve. Não é bem assim, gente. Tem coisas que depois de feitas não tem como retornar atrás. Tem coisas que depois que você fez, não tem como você limpar a besteira. A não ser você assumir a carga daquilo por um bom tempo. Então, a gente precisa entender isso, que nós não somos mais crianças. E que hoje a gente precisa compreender que existem coisas que nos são lícitas e existem coisas que não são lícitas. E aí a gente precisa escolher entre elas. Para um diabético, ele adora comer um doce. Ele gosta, mas é lícito? Não, não é lícito, porque ele pode ficar doente. A gente precisa começar a fazer essas perguntas nas nossas vidas emocionais, nas nossas vidas espirituais, nas nossas vidas físicas também. Porque hoje a gente tem achado que muitas coisas são lícitas para a gente, mas na real elas não são. Elas não deveriam estar nas nossas vidas, por quê? Porque elas estão trazendo destruição, elas estão trazendo tristeza, elas não têm compromisso com o nosso futuro.
elas não têm compromisso com o nosso crescimento. Elas só têm compromisso com com o nosso prazer imediato, com a nossa morte, com as coisas ruins que acontecem. Então, a gente precisa estar pensando nisso. Outras atitudes, então, né, disso tudo de ser adulto, né? O ser adulto, ele perdoa, ele ajuda, ele socorre, ele é hospitaleiro, ele tem sabedoria, ele passa por provações, gente. E aqui é algo que muitas vezes entristece meu coração quando eu estou orando, porque as pessoas não querem passar por nada. Se você não passa por provações, se você não passa por situações, você não cresce. Uma criança que não cai tentando andar, provavelmente ela vai demorar muito tempo para andar. Uma criança que não experimenta da mão dos seus pais novos sabores, é uma criança que não vai querer mudar. Ela vai sempre ser do jeito que ela era criança. E um adulto, ele está próximo de Deus. Por quê? Porque ele precisa e ele quer a sabedoria e o entendimento de Deus. E, finalmente, lá em Tiago, de 1:2-4, diz assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Olha que tremendo esse texto, né? Que ele diz o quê? Que as provações, elas vão nos tornar maduros e íntegros, que elas vão aumentar a nossa fé, e essa fé vai produzir perseverança. Perseverar, gente, é o quê? É a gente continuar avançando naquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Muito diferente de teimosia. A teimosia é eu continuar caminhando naquilo que o meu coração colocou na minha vida. Teimosia é, você fez uma escolha, você quer aquilo para você, e você fica teimando com aquilo, e todo mundo chega e diz para você, ó, não é legal isso que você está fazendo, não é bacana, e você fala assim, não, mas eu quero continuar. E muitas vezes a gente põe Deus nessas coisas. Muitas vezes a gente fala assim, não, porque uma vez eu recebi uma palavra que Deus isso e aquilo. Irmãos, cuidado, a gente precisa orar. A gente precisa estar diante de Deus para ter a certeza que o Senhor está nos levando para o caminho que Ele quer. E a gente deve perseverar no caminho que Ele quer e não no nosso coração. E aí sim, né, a gente vai ser maduro e íntegro, sem nos faltar coisa alguma. Amém? Então era isso que eu queria passar para vocês hoje. Eu espero que essa palavra tenha edificado a tua vida. E agora eu gostaria muito de orar com você, né? Eu gostaria que você se colocasse agora, pedindo para o Senhor para que você cresça, para que você amadureça naquilo que é a vontade dEle. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, Pai, a tua palavra foi lançada nos nossos corações, nas nossas mentes, nas nossas vidas, Senhor. E eu te peço agora, Senhor, que ela venha nos confrontar, Senhor. Confrontar com as nossas áreas de imaturidade. Confrontar com aquelas áreas, Senhor, onde nós somos crianças, onde nós somos teimosos. Em nome de Jesus, Pai, que o Teu Espírito Santo venha agora, Senhor, trazer uma unção de sabedoria para nós, para que a gente possa, Pai, ousar no Teu Espírito a mudar, Senhor. A ousar no Teu Espírito, Pai, para experimentar os Teus caminhos e os Teus propósitos, Senhor. Em nome de Jesus, eu repreendo toda a intenção do inimigo, Senhor, que tem nos cegado, Senhor, que tem feito com que as nossas mentes estejam cativas, Senhor, em
calabouços, em cativeiros, Senhor, dos quais a gente não consegue se libertar do passado, Senhor. Por isso agora eu lanço uma palavra na vida dos meus irmãos de liberdade, Senhor, de liberdade em Cristo, para que eles cresçam à medida da estatura do varão perfeito, Senhor. Que nós possamos ser um contigo, um, Pai, com o nosso irmão, e que a gente cresça não somente, Senhor, como pessoas, mas também como corpo, Senhor. Que a gente seja um corpo ajustado, Senhor. Que a gente seja um corpo que o Senhor possa usar onde quer que a gente for, Senhor. Porque o Teu Espírito Santo habita em nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que a Tua palavra hoje possa frutificar nos nossos corações, Senhor. E possa, Senhor, fazer com que a gente cresça e que a gente seja íntegro e que possamos ser maduros, Senhor. Porque a única coisa que nós precisamos, Senhor, é estar debaixo da Tua presença, Senhor, fazendo e realizando os Teus sonhos. Eu te louvo e te agradeço por isso, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada. Espero que você tenha sido edificado, que você possa guardar essa palavra no teu coração. E se você esquecer tudo o que eu falei hoje, eu só quero que você se lembre de uma coisa, que o Senhor tem 2 sonhos para a gente. Um é que a gente seja salvo e o outro é que a gente cresça. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tenha uma ótima noite. Amém.